quando você fala em harmonização facial, você pensa em simetria? Sabia que isso nem sempre é sinônimo de beleza? Aliás, a Lísia Parreira vai falar que nunca é, né? Lísia, bom dia pra você. Bom dia, Paty. Quanto tempo? É verdade, eu tava com saudade de você e já dando spoiler que dia 29 estarei na sua clínica. Com certeza. Fazer mais uma sessãozinha lá. Isso aí. Ô, Lísia, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Você recebe muito essa queixa no seu consultório, né? De, um lado tá mais torto, dá pra você consertar? Na verdade, as pessoas chegam já falando. Ai, doutor, você não acha que um lado meu é mais caído do que o outro? Eu falo, porque todo mundo né? E eu até no Instagram soltei um desafio sobre isso, falando para as pessoas, tire uma foto bem retinha, divida ao meio, escolha o seu lado que você mais gosta, que a gente sempre tem um lado que a gente gosta mais, né? Sim. E duplique esse lado que você mais gosta. Você vai ver como que você seria se você fosse simétrico. A simetria não é bonito. Na verdade, a assimetria, as diferenças que fazem com que a gente tenha a nossa beleza. E é bem individualizado isso, né? Super. Justamente isso. Eu tenho um olhinho menor do que o outro. Exatamente. Essa é a Patrícia. Às vezes, assim, alguns detalhes, por exemplo, eu tenho uma paciente minha que ela reclama muito que quando ela sorri, um olho fica mais fechado e o outro mais aberto. E ela fala, eu não gosto disso nas minhas fotos. Tudo bem, eu fui lá, coloquei um botox estratégico. Hoje, ela sorri, os olhos ficam mais parecidos. Não vou dizer que vão ficar exatamente do mesmo tamanho quando ela sorri. Mas já chegou numa proximidade que deixou ela feliz. Mas assim mesmo, se a gente comparar perfeitamente, não vai ser simétrico. A gente tem alguns exemplos de famosos Vamos aqui, ver. né, Lísia? Vamos dar uma olhadinha aqui pra você comentar. Esse lindo. Mas olha que interessante. Ó, original, duplicou o lado esquerdo, duplicou o lado direito. Olha como já nem parece verdade. o Leonardo DiCaprio mesmo, né? Então a beleza dele se vem pela assimetria. Sim, com né? certeza. Julia Roberts, uma Olha, das mulheres consideradas eu mais acho ela lindas linda, dos né? Estados Unidos. Eu também acho. A original tem o que assimétrico aqui? Só pra você Não, comentar. até a gente vê, ó, a questão do sorriso. Um lado do sorriso é mais baixo, o outro lado do sorriso é um pouco mais alto. De um lado ela tem um pouquinho mais de bigode chinês, no outro ela tem menos. O olhar dela, um olhar fica um pouquinho mais levantadinho, o outro já é mais baixinho com um pouquinho mais de olheira. Então, tem mais rugas de um lado. Porque também depende muito. O lado que você dorme mais, você vai ter mais rugas, você vai ter mais bigode chinês. Por isso que a gente fala, tenta dormir de barriga pra cima. Eu não consigo, Nem sinceramente. eu tenho Mas a gente pesadelo. dá esse conselho, né? O conselho é pra ser dado. Então, A Beyoncé. olha, a Beyoncé é uma mulher Nossa, maravilhosa. Olha o sim. sorriso dela, muito claro. Como um lado é bem mais alto do que o outro. É verdade. A bochecha dela sobe mais de um lado do que do outro, né? Então, olha o olhar dela, até parece que ela fica vesga, olha. E estrábica. Sim. Estrábica um e vesga no outro, tá vendo? E a boca parece... Fica até parecendo uma montagem mesmo. E né, gente? E é uma montagem. Então, mas você viu que a gente olhando a original, a gente acha linda, maravilhosa. E eu nunca tinha reparado, assim, nessa assimetria dela. Porque você olha, é muito harmônico já, né? Exatamente. E você sabe que é um negócio interessante? Ontem eu fui fazer meu cabelo e a minha cabeleireira falou assim, olha, Elisa, parece que esse lado tá assim, mas é porque você tem mais cabelo desse lado. Eu falei, nossa, mas tem isso também? Ela falou, tem, a gente tem mais cabelo de um lado do que do outro. E eu não sabia disso, eu sei da simetria da face, não do cabelo, né? Mas olha que interessante, até o cabelo, por isso que a gente joga mais o cabelo de um lado do que do outro, porque a gente se sente mais confortável com isso. Sim. A Angelina Jolie, gente, não tem defeito nessa mulher, pra mim. Ela é perfeita, ela é perfeita e tá envelhecendo super bem também. Mas a gente consegue ver as diferenças, que se ela fosse totalmente simétrica, ela não seria tão bonita. E dá pra ver bem a diferença do bigode chinês, né? Agora de um você lado pro consegue outro. já, né? Sim. Como já tá na quarta foto, você já começa a ter esse olhar mais clínico, Sim. né? Mas tá linda de qualquer maneira. Maravilhosa. Então, o que eu peço para as pessoas sempre é o quê? Não procure a perfeição. Porque as pessoas acham que perfeição é ser totalmente simétrico. Isso não é ser perfeito, né? Olha, gente, esse daí é chocante.
Olha é só, chocante. parecem 3 pessoas diferentes, né? Exatamente. Nossa, um ele ficou mais cheinho do meio e o outro ficou mais magrelinho, assim, chupou o rosto, né? É muito interessante isso. Que legal. Muito interessante. Então, a gente, como eu te disse, cada um tem um lado que gosta mais. Né? Eu sou desse lado, até que eu tô sentada desse lado. Mas se tiver alguma coisa assim que incomode, né? Como você citou o exemplo lá da sua paciente do Botox, você dá uma melhorada? Sim, sempre dá para dar uma melhorada, mas nunca chegar a 100% da perfeição da simetria. Então, o meu lábio, ele é mais baixinho aqui. Tem como? Tem. A gente vai lá e coloca um pouquinho mais de preenchimento de um lado do que do outro. Ah, tá. Esse lado tem mais bigode chinês do que do outro. Tudo bem, vamos colocar um pouquinho mais desse lado e do outro. Olha, eu mastigo mais desse lado. Então, a pessoa tem esse músculo aqui bem mais saltado. O que a gente faz? Aplica Botox mais desse lado do que do outro. Então, são estratégias que a gente faz para suavizar essa questão da assimetria. Eu já cheguei a fazer bichectomia num paciente só de um lado. Ah, que é aquela para dar uma afinadinha aqui, né? Sempre tem como dar uma melhorada. Sempre tem como melhorar, mas tem que ter consciência que não pode procurar 100% a perfeição. Ai, Lisa, eu tava com saudade de você aqui também. no sofá. Obrigada pela presença. Agora vem o nosso Nutri Sincero, que é o marido dela, Isso né? aí. Mas obrigada mais uma vez. Obrigada eu a gosto você. do trabalho dela porque deixa natural realmente. E até a próxima. Até a próxima.